Olá, seja bem-vindo a mais uma sala de oração. Que bom ter a sua companhia comigo, que bom orarmos juntos. Eu quero te incentivar a orar. Orar faz bem. Vamos repetir isso? Repita para alguém se você estiver ouvindo, para você mesmo. Orar faz bem. Faz bem para você, faz bem para aqueles que estão ao seu redor, faz bem. Levanta, fortalece, traz comunhão com Deus. Orar faz bem. E compartilhando sobre oração, principalmente nesse tempo, né, de Semana das Mães, Dia das Mães, a gente está falando tanto sobre mães. Eu quero compartilhar a história de algumas mães que oraram e que tiveram respostas e que podem nos inspirar tanto na nossa história. E hoje eu quero compartilhar sobre a viúva de Naim, cuja as suas lágrimas pararam Jesus. A mãe cujas lágrimas parou Jesus na sua caminhada. Quem é essa mulher que, de alguma maneira, ela, sem pedir, sem falar nada, em uma caminhada, Jesus parou e teve compaixão dela? Era uma oração silenciosa. Era uma oração que moveu o coração de Deus. Vamos conhecer um pouco a história dela? A história dela está no Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Diz assim: Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, e uma grande multidão seguia Jesus. Ao aproximar-se da porta daquela cidade, estava saindo um sepultamento, um cortejo fúnebre, o enterro do filho único de uma mulher que já estava viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou e tocou no caixão, e os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse: Jovem, eu te digo, levante-se. Imagina a cena. O moço que estava ali naquele caixão sendo carregado, a sua mãe chorando porque tinha perdido o seu único filho que estava ali. Jesus diz: Levante-se. E de repente, o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou de volta à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus se espalharam sobre toda a Judéia e região. Imagine essa cena, que maravilhoso. Ou que, às vezes, um lugar cheio de temor e, por que não dizer, até medo. Você está vendo um cortejo fúnebre, as pessoas segurando a alça ali de um caixão, uma mãe que não tem forças nem para falar, ela só chora, porque perdeu o seu único filho já sendo viúva. Ela perdeu praticamente tudo na vida. Talvez no seu coração ela dizia: eu estou sozinha, minha vida acabou, não tem mais sentido, não há para onde ir, nada mais me alegra, e as lágrimas corriam sobre a sua face. E Jesus encontra aquele cortejo. E quando ele encontra, ele diz: não chore. Não tem como responder. Talvez aquela moça não respondeu nada, aquela mãe não respondeu nada. Ela só imaginou: não chorar, eu já estou viúva e perdi o único que me fazia companhia, meu único filho. E Jesus não conversa mais com ela, mas pede para parar o cortejo, aproxima-se ali daquele caixão e fala com aquele jovem que estava morto: levante-se! E aquele jovem se levanta. E ele devolve o filho àquela mãe. Meu Deus, Deus é poderoso. Nem a morte pode deter Jesus. Nem a morte pode parar aquilo que Jesus pode fazer. Por isso que ele venceu a morte. Mas ele também é Deus que pode ressuscitar os mortos. Ah, como a gente quer ver isso nos dias de hoje! Como a gente quer ver! Mas talvez não seja só o filho. Tem situações, às vezes, na vida que parece que morreram. E a gente só chora. O que essa moça tinha? Que dor ela tinha? Ela tinha a dor da vulnerabilidade, da solidão. Ela tinha a dor de estar sozinha, de não ter mais esperança, de não se relacionar. Ela tinha uma dor que estava aqui dentro no coração, apertando o peito.
Às vezes essas dores vêm sobre nós, parece que estamos sozinhos. Às vezes é aquele lugar que dói tanto que a gente não tem com quem falar. Estamos vulneráveis, não há o que dizer, não há com quem compartilhar. Às vezes a gente recebe uma vitória, talvez tenha pessoas que de alguma maneira celebram o seu aniversário cantando parabéns para si mesmo. Mas Jesus é aquele que vê quando as lágrimas na face, mesmo que estejam escondidas ou em público, elas machucam a alma. E o que Jesus fez? Jesus atendeu aquela mulher. Eu creio que essa palavra é para hoje. Essa palavra também é para a minha vida, para a sua vida. Jesus vê as lágrimas que rolam na face. Ele conhece a sua dor. Então, não há vulnerabilidade, não há solidão, não há lugar onde você esteja escondido ou eu que Jesus não conheça. E mesmo quando é o fim, quem diz que é o fim é Ele. E eu digo, ainda não é o seu fim, ainda não chegou o fim, ainda não acabou. Ele pode mudar toda a história. E o que nós aprendemos com a oração silenciosa de lágrimas que rolam pela face? Que Jesus vê. Às vezes, aquela mulher chorando pelo caminho. Eu já tive momentos que eu chorei. Eu não conseguia orar, eu só chorava. Mas depois eu descobri que as lágrimas no rosto, marcadas por um coração quebrantado, expressam uma oração àquele que pode responder. Lágrimas que correm da face são orações que Deus ouve. Não diz Apocalipse que os anjos recolhem como em taças e levam para ele? Deus ouve a oração. Se você está chorando por algum motivo, Deus ouve a sua oração. Ela é uma oração. O choro, a dor, é uma oração que Jesus ouve. E você diz, Charles, mas acabou, não tem jeito. Eu digo, Jesus é poderoso para fazer voltar a existir tudo aquilo que é necessário para você viver de novo aquilo que Ele sonha. Eu creio que Deus tem para você tempos de intimidade de oração. Ore, faça como essa mulher, às vezes só chore. Às vezes a nossa dor é a oração mais eloquente, às vezes as lágrimas é a oração, pode se tornar a oração mais sincera do coração. Às vezes, o chorar na presença de Deus não precisa dizer nada, mas Jesus vê as lágrimas. Como ele viu dessa viúva de Naim, que estava sozinha e não tinha mais nada o que fazer, ela tinha perdido seu filho. Talvez, nesse Dia das Mães que se aproxima, ou que se comemora, ou que comemoramos, você chore porque perdeu o filho. Mas eu sei que Jesus pode dar novos filhos, filhos espirituais também. Filhos para você acolher, para você cuidar, para você ensinar, para você amar. Nossa igreja, ou na igreja do Senhor, isso é tão maravilhoso. Então, guarde isso no seu coração. Não acabou. Ainda que esteja morto, viverá. Não acabaram os sonhos, não acabaram as convicções, não acabou o seu tempo. Jesus vê as suas lágrimas e hoje ele toca e diz, levante-se, como ele disse para o filho dessa moça, levante-se. E ele levantou, abraçou sua mãe e continuou a sua caminhada. Como viver depois? Cheio de temor e orando todos os dias. Vamos orar? Pai, eu sei que tem momentos que as lágrimas vêm ao nosso encontro. Eu sei que tem momentos que nós não conseguimos conter as lágrimas. Eu sei que tem momentos de dor profunda, de solidão intensa. Eu sei que tem momentos que só o Senhor pode ver. E eu quero pedir, abençoe, vá ao encontro, encontre essa pessoa, Senhor, que só em lágrimas, só vive em lágrimas, todas as noites. As noites são grandes, se tornaram maior que o dia, mas eu sei que o Senhor é a luz que pode iluminar essa noite e trazer vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para que, da mesma forma que o Senhor disse a Deus, ao filho de Naim, dessa moça,
Levante-se, o Senhor pode dizer também. Então que as suas lágrimas sejam enxugadas por um Deus que conhece todas as coisas. Que as suas lágrimas sejam recolhidas e que Deus te dê resposta, como Ele deu para a viúva de Naim. Em nome de Jesus, que você experimente isso. Em nome de Jesus. E lembre-se disso, orar faz bem. Orar faz bem. Sempre. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui na nossa sala de oração e até a próxima. Jesus te abençoe.